Os meninos! Eu sou o Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula é sobre o núcleo celular. E vamos abordar então os componentes, a sua função, suas estruturas. E num próximo conteúdo a gente vai estudar as transformações do núcleo para entrar em divisão celular, mitose ou meiose, tá bom? Então vamos ver lá. Pessoal, eu trouxe aqui uma célula vegetal para vocês observarem que ela tem o núcleo aqui, ó, na região central, né? Central não, né? Nem sempre fica na região central. Aqui você tem um núcleo em cor lilás, tá vendo? Aqui no centro o nucleolo, a gente vai ver a função já já. Repara que o núcleo tem toda uma porosidade, tá vendo? E aqui no citoplasma da célula vegetal tem o cloroplasto, o vacúolo, tem organelas citoplasmáticas da célula vegetal. Agora, olha a célula animal. A célula animal, ela também tem um núcleo e um nucleolo e todos esses compartimentos celulares, né? Com algumas diferenças lá da vegetal, mas tem. Então, células nucleadas que apresentam essa organização que vocês estão vendo, esses compartimentos, é o que a gente caracteriza as células eucarióticas, tá bom? Então tudo que a gente estiver estudando aqui será nessa região aqui intranuclear, tá bom? Caminhando. Aqui eu trouxe... você está na frente, eu não estou enxergando, você está me atrapalhando. O que acontece? Eu trouxe aqui um esquema de uma célula, né, em vermelho, e aí na região aqui ao centro que a gente está vendo lá o núcleo com os cromossomos, tá? Vamos aumentar um cromossomo, o que a gente observa? Repara que ele é uma estrutura que tem um enovelamento lá dentro, e quando você desfia esse enovelamento, a gente vê um fiozinho aqui, ó, com umas bolinhas, né, umas estruturas lilás associadas. Vamos ver o que é isso? Essa estrutura em azul que a gente vê grande, que é o cromossomo. O desfiamento que eu fiz aqui, que quando você desenovela e analisa, é o que a gente chama cromatina. Mas alguém com essa cromatina não está entendendo nada. Aumentando, a gente observa aqui o DNA, com todos os seus códigos, adenina, timina, guanina e citosina, ATGC. O DNA, dupla hélice, se associa com proteínas chamadas histonas em lilás, formam uns complexos chamados nucleosomos. Nucleosomos são proteínas histonas mais DNA que a gente chama cromatina. Isso tudo que eu falei sofre um enovelamento, um espiraliza e forma os cromossomos. Isto tudo localiza-se dentro do núcleo. Professor, está muito complexo para que essas diferenças estruturais e nomes. Porque durante a divisão celular mitótica ou meiótica, o DNA precisa se compactar, se organizar e formar cromossomo para que a célula migre os cromossomos para suas células filhas sem erro numérico. E olha que ainda há erros numéricos, hein, pessoal? Aí vem as síndromes e mutações e tal. Tá bom? Então é por isso que tem toda essa organização, essa complexidade. Isso é evolução, é um preciosismo da evolução para que a célula consiga fazer suas divisões celulares sem erros. Tá bom? Incrível, pessoal. Ninguém sai. Que isso? Isso aqui é uma célula vista na microscopia eletrônica, por isso essa cor é uma fatia finíssima. Então a gente vê aqui um grande núcleo na região central, tá vendo? Olha o nucleolo aí no meio e esses compartimentos aqui do lado de fora, esses organelas, né? Que setorizam a célula e otimizam o trabalho celular. Por isso, pessoal, isso aqui é a típica célula eucariótica. Sabe quem são células eucarióticas? Os animais, né, o reino animal, os vegetais, os protoctistas, inclui os protozoários e algas, e os fungos. 4 reinos são eucarióticos. 4 reinos têm organizações, como vocês estão vendo aí, com núcleo e esses compartimentos no citoplasma. Sabe quem não tem nada disso? Os moneras.
procarióticos. Tá bom? Então vamos entender agora essas estruturas. Olha, aqui tem uma região que permite a comunicação entre o interior do núcleo e o citoplasma, que são os poros nucleares, tá bom? E essa região eletrodensa, adensada e escurecida, é o que a gente chama heterocromatina. A cromatina vocês já entenderam ali no slide anterior, né? Dando um tempinho para vocês voltar, parando o slide. Pronto, foi lá e voltou? Tá, é porque eu dei um pause, gente. Você não entendeu? A cromatina é o DNA que associa-se com proteína. Hétero, se for traduzir etimologicamente, é um radical aqui que significa diferente. Tipo heterossexual, não é sexo diferente? Heterocromatina seria uma cromatina diferente, né? Uma cromatina adensada. A gente vai ver a implicação disso. E tem aqui uma região que vocês estão vendo o radical aqui, que é eu. Eu significa real. Ah, meu irmão, você ficou na frente, eu não entendi nada, tudo que você explicou, eu fiquei com dúvida. Ô, gente, eu fiquei na frente mesmo. Mas não muda nada, né? O que eu falei, você entendeu tudo. A eucromatina é uma região, essa região aqui mais dispersa, ô, gente, vocês não têm paciência. Essa região aqui dispersa, a gente chama eucromatina. A eucromatina, ela é uma região real, né? Tipo eucariótico. Eucariótico é que tem núcleo real, porque cário vem de caroço, digamos. Então, eucariótico é que tem núcleo real. Eucromatina, que seria a cromatina real, ela é ativa. Daqui a pouco vocês vão entender. A heterocromatina, portanto, seria a cromatina diferenciada. Ela é diferente, ela é densa, ela é inativa. Vocês vão ver já já. E os poros nucleares aí, permitindo o intercâmbio núcleo-citoplasma. E tem agora a região que eu comentei aqui, no caso tem uma só, mas tem células, tem 2, 3, que é essa região aqui, fabricante de ribossomos, que é o nucleolo. Os ribossomos produzidos aqui migram pelos poros e vão se aderir aqui a essa região que, como vocês estão observando, ela é uma região, parece que se passar a mão vai arranhar, né? Essas estruturas aí, essas esferas pretas, né, que são os ribossomos. Os ribossomos, na verdade, nascem aqui no nucleolo. Por isso que o retículo chama-se granular. Fábrica de proteínas, tá bom? Vamos detalhar um pouco mais. Tudo que vocês estão vendo aqui é o núcleo delimitado por uma membrana chamada envoltório nuclear. Quem tem envoltório nuclear? Quem tem núcleo individualizado, quem tem esse caroço, eucarióticos. Reino Monera, portanto, os procarióticos não têm, tá bom? Procariótico seria núcleo primitivo, procário, núcleo primitivo. Vão entender, olha que bonito, gente, ninguém sabe. Ah, mas você está na frente, toda hora você fica na frente, eu fico na dúvida. Aqui a gente vê o núcleo com o nucleolo aqui ao centro, tá vendo? Aí, eu circularizei aqui em vermelho, ó, os poros. Ô, gente, os poros não são iguais, estão aqui no esquema mostrando assim que é vazado. Aqui é um esquema, mas quando você olha a nível de microscopia eletrônica, tá vendo à direita na parte inferior? Tá vendo que tem uns componentes químicos ali, ó, mais eletrodensos na região. Isso aqui é um poro, pessoal, mas ele não é uma porta aberta, não é vazado. Ele tem todo um complexo de proteínas, um complexo de poro que controla, que seleciona o que passa, o que transpassa. Sabe o que está passando aqui, por exemplo? Íons, enzimas, água, nutrientes, RNAs mensageiros, RNAs transportadores, nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, para compor o DNA, e uracila, para compor o RNA. Então está tendo um intercâmbio aqui intenso, tudo controlado pelo poro nuclear, tá bom? E aqui eu quero então, olha que agora que vocês vão fechar esse conteúdo. Isso aqui é a célula que eu mostrei anteriormente com a heterocromatina e a eucromatina. Mas qual que é a diferença, né, entre elas? Qual que é a diferença? Vamos ver.
Ah, entendi. Você está vendo que tem hora que o interruptor está para baixo, vermelhinho, tem hora que ele está para cima, verdinho? Quando o interruptor está para cima, significa que o DNA, como vocês estão vendo aí, ele é enzimaticamente acessível. Nós conseguimos ler esses degraus aí, ó. Adenina com timina, guanina com citosina. As células conseguem ler estes códigos e fazer a expressão do gene. Mas quando o interruptor está para baixo, não, está tudo embolado, tá vendo? Quer dizer que lá na heterocromatina, os genes estão desligados. A célula não tem acesso aos códigos, não expressa gene nativo. E na eucromatina dispersa, o DNA está ativo, acessível, a célula lê os genes e faz a expressão. Ah, mas se o gene está inativo, se o gene está inativo, para que existe? Calma, que paciência, eu vou mostrar agora aí, ó. Seja gene ativo ou inativo, o tecido vai expressar ou informação para osso ou para músculo. Se forem outros genes ativos e inativos, você expressa tecido nervoso. Se forem outros genes desligados e inativados no meio daqueles 46 cromossomos humanos que eu falei, você tem células do sangue, tipo hemácia, leucócito. Entendeu que o balanço entre hetero e eucromatina torna a célula específica e os tecidos funcionalmente especializados? Essa matéria é muito legal, gente. Ninguém sai. Aí aqui, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando o cromossomos. Os cromossomos, eles têm essa conformação estrutural, e essas faixinhas que vocês estão vendo aí, preto, ó, cinza, não sei o que, isso aí são genes, né? Porque lembra que dentro do cromossomo está o DNA todo enovelado, e o DNA tem um código? Então, esse cromossomo 1 tem um DNA todo enrolado lá dentro. Lembra da cromatina, né? Aqui dentro do cromossomo 2 tem um DNA associado com aquelas estonas todo enrolado aqui dentro. Cromossomo 3, o X e o Y, no caso aqui é um macho, né? Então assim que são os cromossomos. Mas vocês estão vendo que eles têm uma diferença estrutural? Repare esse primeiro, ele tem esse braço de cima do tamanho do de baixo, mesmo tamanho. O segundo já está um pouco deslocado. O terceiro está parecendo que é igual. O quarto tá mais deslocado ainda, igual o quinto, tá vendo? Olha aqui o 21 e 22. O que é isso, né? São os tipos de cromossomo que a gente vai ver, pessoal. Existem 4 tipos de cromossomo. Todas as espécies são assim, gente, aceita. Então, por exemplo, centrômero. Centrômero é esse estrangulamento que tem no cromossomo. Ele é uma região que faz a classificação dos cromossomos, que nem sempre está no centro. Por isso que esse nome pode enganar, né? Centrômero nem sempre está no centro. O centrômero, quando estiver no centro, dividindo o cromossomo pela metade, quando ele divide pela metacêntrico, centrômero na metade. Quando ele estiver um pouquinho deslocado, como vocês estão vendo ali, a gente pode ser para cima ou para baixo, tá? Quando os centrômeros estão deslocados da região central, aí a gente chama submetacêntrico. Quando ele está quase na ponta, lembra do Acre, do estado do Acre, quase na ponta do continente, né? No caso do Brasil e tal. Acre é quase na ponta. Tá aqui, o centrômero quase na ponta. Quando ele está na ponta mesmo, lá na ponta da linha, a gente chama telo. Lembra de telefonar, conversar com alguém na ponta da linha? Telepatia, a distância, né? Distante. Então, tele é distante, é o mais distante, tá bom? Então, fazendo um resumo rápido, voltando. Em função da posição do centrômero, você tem tipos de cromossomos que o conjunto destes tipos de cromossomos caracterizaram as espécies animais, vegetais, fungos, as espécies vivas do planeta. Cada espécie tem seu conjunto cromossômico, baseando nesses 4 tipos. Se você não está entendendo, olha só agora. Aqui eu estou mostrando isso aqui é um ser humano. E é um bililo, é um homem. Ah, como é que você sabe, professor? Você está vendo aqui um par de cromossomos no início aqui, ó? O número 1 aqui é um par, né? Um veio do pai, outro veio da mãe. Por isso que a gente desenha par. Repara que eles são assim,
A gente não pode falar igual, porque o pai e a mãe não são gêmeos, né? O pai veio de uma família, a mãe veio do outro. Não, mas eles estão iguaizinhos. Você que acha. Eles estão iguais em tamanho e na posição do centrômero, que está bem na metade. São 2 metacêntricos. Mas se você for entrar aqui nesse cromossomo do pai, entrar no cromossomo da mãe, você vai ver que tem genes diferentes. Uns dominam, outros não. Dominante, recessivo. Aí você vai ter característica ou do pai ou da mãe. Aí vem a genética. Não é legal, gente? Ninguém sabe, tô gostando. Repara o segundo par aqui, ó. O par 2 já está diferente do primeiro, tinha que estar mesmo, porque, né, ele é submetacêntrico. Ô, gente, isso aqui a gente chama cariótipo humano, ó. Cário, lembra que eu falei que era aquele prefixo cário, caroço? Tipo, seria assim, o tipo de caroço, o tipo de núcleo, o tipo cromossômico daquela espécie em questão, no caso, ser humano. Você pode ver que no caso do ser humano tem 46 cromossomos, 22 pares, né? Mais o X e o Y. Se você contar, tem 46. Se houver um erro de quantidade, você tem síndromes. Síndrome de Klinefelter, de Patou, de síndromes de Eduard. Eu não vou falar síndrome de Down, porque você só sabe ela, você só decora ela. Não vou falar. Tá, pessoal, ninguém sabe, tô gostando. Os tipos de cromossomos das espécies, nós vimos que são 4: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Mas eles se agrupam em autossomos ou sexuais. Por exemplo, é por isso que a gente separa, se numera e no final põe XY. Por quê? No caso do ser humano, nós temos 44 autossomos. Cromossomo para te dar definição de pele, de olho, de sangue, de alguma doença, né? Cor do cabelo, altura, produtividade daquela planta ali, resistência à doença, a gente chama autossomo. E você tem os que sexualizam o organismo, que no caso humano é X ou Y. X e Y, você tem homem. X, você tem mulher, fêmea. Não é interessante? Vamos caminhando, pessoal, ninguém sai. Aqui eu estou mostrando um cariótipo humano. Gente, isso aí é real. Isso é um conjunto de cromossomo real, visto sob ultramicroscopia, tá vendo? Que interessante. Se contar tem 46, você acha os pares. Aí, vamos supor, né, que você quer fazer uma análise genética de uma pessoa. Você pode descobrir isso aqui, ó. Olha que... Sabe o que é isso aqui? Essa região aqui? Isso aqui foi usado um método de fluorescência, né, genético, biologia molecular. Aí eles conseguiram mapear gene da leucemia. O que eu estou mostrando para você? Leucemia, câncer de mama, câncer de próstata, são hereditários, são cromossomicamente herdados. Não é interessante? Aí, pessoal, o cariótipo, então, cada espécie tem o seu. Por exemplo, o gato, eu. Felis gatos, eu. Os gatos, por exemplo, têm 76 cromossomos, tá vendo aí? O genoma é 38. Esse aqui que é genoma? Genoma, pelo que você pode notar ali, é metade do número do cariótipo. Não, tá embolando tudo. O seu olho, o seu neurônio, o seu pé, a pata do gato, são células que a gente fala somáticas. Essas células somáticas, elas têm o cariótipo da espécie, que é o conjunto total de cromossomos, que é aquele par do pai e da mãe, do pai e da mãe. Então, no caso do gato, ele tem 76 cromossomos, e a gata, 76. Mas e o gameta, o espermatozoide do gato? Tem metade, porque encontra com a metade do óvulo. A metade do óvulo, você forma um filhotinho, fecha o cariótipo daquela espécie de gato. Por isso que se você for lá no espermatozoide, você vai encontrar um genoma 38. Se você for no óvulo, 38. Tá? Então repara que o genoma é metade do que o cariótipo. Vamos ver o galo. O galo tem 78 cromossomos na asa dele, no olho, no neurônio dele, no estômago. Quando você vai no espermatozoide do galo ou no óvulo da galinha, 39. O touro tem 60. O homem, igual eu falei, tem 46. O milho, 20. Olha que interessante. Milho tem 20 cromossomos na folha, na raiz, no xilema. Quando você vai na osfera lá do gineceu, do milho,
E quando você vai no pólen do milho, você vai ver que tem 10, que é metade, pessoal. Tabepuia, que é o IP. Quando você vai lá no IP, você vê que ele tem 40 cromossomos na raiz, no tronco. Quando você vai no gameta do IP, 20. Qual que é o genoma do IP? 20. Quer estudar o genoma do milho? Estuda 10 cromossomos, que você já tem o genoma dele. Porque os outros 10 são homólogos, né? Então tá, pessoal. Não é interessante? Beleza? Ah, gente, terminou, pessoal. Não, ninguém sai, pessoal. Ninguém sai. Professor, volta para despedir, pessoal. Volta, gente. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter ficado até agora. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado.